Então, eles vão apresentar para vocês o que eles estão fazendo e como isso está se desenvolvendo. Então, quem começa é o Tiago. Muito bem, obrigado. Bom, bom dia a todos. Eu vou então apresentar para vocês, a pedido do professor Lopes e do Manuel, um pouco desse projeto que recebeu o nome de Rede Universitária de São Paulo. Como o professor Lopes falou, essa iniciativa surgiu já há algum tempo, né, desde o tempo em que o Jairo era diretor da então divisão de redes do CCE, que depois passou a ser dirigida pelo Pascom, que me incumbiu de prospectar um modelo de negócio que permitisse que nós pudéssemos fazer uso de fibras escuras para a conexão dos diversos campi que a USP tem, espalhados aí pelo estado de São Paulo. Isso, acho que era o que o Dalton queria contar um pouco dessa história, e o Ricardo, que trabalha na seção de projetos lá do CCE, ele começou a fazer a prospecção e tentar entender e desenvolver um modelo de negócio que pudesse fazer com que o mercado pudesse nos atender nessa necessidade. E o tempo foi passando, ele foi batendo a porta de várias operadoras diferentes, às vezes concessionárias, e não conseguiu entender ou encontrar um formato que fosse vendável, um modelo de negócio que fizesse com que o mercado pudesse nos atender nessa demanda. Até então, foi quando ele conseguiu o contato do Dalton, e ao iniciar essa conversa, o Dalton falou que não, é viável, existe, é possível. A gente, inclusive, tem fibras sendo contratadas pela ANSP, escuras, para fazer uma conexão entre o CCE, entre a USP, e o UNAP, o TRMark. E daí surgiu esse primeiro contato, as coisas foram amadurecendo numa velocidade muito rápida, e acabou envolvendo aí a visão do Dalton, que tinha já de contato com a ANSP, acabou envolvendo também o Manuel, que embarcou esse projeto, acabou dando uma amplitude a ele muito maior do que ele tinha inicialmente, enquanto USP, e a ANSP, no papel de orquestradora disso, acabou criando um modelo que viabilizasse a execução disso tudo, e é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Rapidamente, a gente tem pouco tempo, é isso que eu pretendo cumprir com vocês hoje, mostrar um pouquinho das redes acadêmicas de São Paulo, o que motivou, na verdade, a concepção de um projeto de fibra escura, esse projeto já inicial do anel metropolitano, então, USP, e, por fim, o que a gente entende que vai ser construído a partir daí. Bom, o que nós temos hoje são várias instituições diferentes no Estado que investiram durante muito tempo na construção das suas redes a partir das necessidades que tinham de conexão. Algumas têm uma necessidade muito maior do que outras. Eu vou citar duas aqui, a Unesp e a USP, que tem uma quantidade muito grande de pontos em regiões muito distantes uma da outra, e acabaram, ao seu modo e com iniciativas próprias, criando condições de estabelecer conectividade entre esses pontos, que fosse minimamente capaz de atender as demandas que eles tinham de velocidade e de escoamento de tráfego. Esse conjunto talvez o Quiatera e a Rede Comep, que estão listadas aí, e também o projeto Giga da RNP, tenham sido os poucos projetos que conseguiram ir além das fronteiras da instituição, né? O Quiatera conectando uma série de laboratórios diferentes na construção de uma rede para pesquisa, a Rede Comep, como iniciativa da RNP, no Metro Sampa, em São Paulo, conectando várias instituições diferentes, e também a Rede Giga, que cumpriu o mesmo papel até indo além do Estado. De fato, o que a gente entende é que essa rede, a fusão dessas redes acadêmicas pode sim dar origem nessa rede universitária de São Paulo. E aí o papel importante da ANSP orquestrando essas iniciativas. Bom, aqui alguns pontos só que conectam. A USP tem 7 grandes campi que se estendem ao longo do estado de São Paulo, e outros pontos mais, como, por exemplo, o quadrilátero da saúde, onde nós estamos, igualmente grandes e geradores de grande quantidade de tráfego. Aqui um mapa da rede Metro Sampa, que é a rede Comep do estado de São Paulo, que mostra, aqui não dá para ver no diagrama, mas tem alguns dos principais pontos que eles conectam ali do lado. A rede Quiatera, que muitos conhecem, alguns aqui devem fazer parte dela. Aqui é um diagrama menos artístico, mais técnico, que a Padtech produziu, que mostra, inclusive, os pontos de amplificação, regeneração de sinal, alguns dados de incidentes, mas que consegue se estender
até a Unesp, lá em Ilha Solteira, daqui de Santo André até Cubatão. Então, ele consegue se estender ao longo de todo o estado, em links de alta velocidade. Aqui é um diagrama da Unifesp. Obrigado ao pessoal da Unifesp que enviou. Um diagrama da Unesp com alguns pontos conectados. A Unesp tem uma capacidade muito maior do que essa. Aqui estão representados os principais pontos, a partir de 30 MB. E aqui o que a gente tem como rede ANSP hoje, os principais pontos de conexão. E aqui, inclusive, o início da participação da Level 3 dentro desse processo, com o fornecimento em dois pontos diferentes, em dois links diferentes de fibras escuras, para suprir uma necessidade que nós tínhamos de manter uma contingência que antes era provida pela Team Fiber e que, como todos conhecem aqui, não tem prestado um serviço de excelência no que diz respeito a reparo. Bom, tudo isso nasceu... A USP tem passado desde 2005, ou a partir de 2005, por um grande crescimento na quantidade de pontos conectados e, consequentemente, do tráfego que gera. Em 2005, foi inaugurado o campus leste da USP. Né? Em 2006, foi incorporada à USP a, então, Escola de Engenharia de Lorena. Em 2010, eu coloquei só alguns marcos, mas o crescimento ele é contínuo. Em 2010, o professor João Grandino ele assumiu como reitor da USP e, com um projeto dele de readequação dos espaços físicos, acabou promovendo uma grande mudança. Essa mudança, em 2003, teve impacto direto sobre a administração da rede, porque gerou a necessidade de conexão de 3 novos pontos à USPNet. Em 2011, esses 3 viraram 6, aí incluído a Poli Santos, e Senesp, 15 de novembro e outros pontos da administração central da reitoria. Em 2012, outras 3 localidades foram inseridas, incluindo aí o Polo de Jaú, né, que está ainda em construção, mas já tem atividade acadêmica. Em 2013, por enquanto, foi um ponto só. Foi só o MAC, que foi inaugurado, o MAC, que a gente chama de MAC Detran, carinhosamente, mas foi o prédio doado pelo Detran, que foi construído o museu lá. Junto com a demanda dos pontos, eu trouxe aqui, para não me estender muito, um único exemplo de crescimento de demanda de tráfego, que foi de um link entre São Paulo, o campus de São Paulo e o campus de Ribeirão. Em 2010, esse link era de 155 MB, era um link provido pela Telefônica, num modelo de negócio diferente do que a gente tem hoje. Em 2011, a gente conseguiu lançar um edital que trouxe um pouco mais de flexibilidade no crescimento dos links para suportar o crescimento da largura de banda que havia. Em 2011, a gente conseguiu promover, então, um salto de 155 para 400 MB, em 2012 para 500, 2013 para 600, e seria um modelo interessante até, se o único problema fosse a largura de banda, porque você iria escalando. Só que ele tem um limite, ele vai escalando até 1 GB. As interfaces que foram provisionadas nessas conexões são de 1 GB, então a gente tem um primeiro fator que limita. Esse crescimento que houve aqui de banda, ele não foi, ele foi anterior ao advento do projeto Cloud USP. Então, é possível prever que, com a implantação do cloud e com a criação do data center em Ribeirão, e com grande volume de dados trocados entre essas 2 localidades, essa demanda de tráfego aumente ainda mais. Esse fenômeno de Ribeirão foi observado também em outros campi. Todos eles tiveram um salto de 2010 para 2011, e de 2011 até 2013 foram evoluindo na largura de banda disponível. Bom, aqui é um pouco do histórico que o Dalton colocou, num draft do que seria essa apresentação. Em novembro de 2012, eu fui incumbido pelo Marcelo de começar a prospectar um modelo de negócio que permitisse a contratação de fibra apagada. A gente queria ter independência na gestão da plataforma de comunicação. E, entendendo o potencial que a fibra apagada tinha, a gente teria como expandir, e muito, as conexões que nós tínhamos. Entre laboratórios, entre instituições, entre campos, dar trânsito para uma série de experimentos diferentes, como que aconteceu aqui. E a gente iniciou, então, essa prospecção, que avançou muito pouco, até que a gente conseguiu contato com a ANSP. Essa curva que é contínua, na verdade, elas são 2 curvas diferentes. Uma iniciativa de USP, enquanto USP, de prospecção de fibra apagada, e uma evolução do relacionamento entre Level 3 e ANSP, que lá na frente convergiram. E, a partir daí, as iniciativas foram evoluindo, até o encontro de setembro de 2013, onde USP, Unesp, Unifesp, Padtech
e a Level 3 se reuniram no prédio da Level 3 para discutir um pouco das necessidades que nós tínhamos de conexão. Como o projeto da USP havia evoluído um pouco mais, nós já tínhamos uma noção clara das necessidades que nós tínhamos, das prioridades que nós tínhamos enquanto pontos de conexão, acabou sendo, e pela facilidade que nós tínhamos, uma grande concentração de pontos dentro da Grande São Paulo, acabou sendo esse o piloto do que futuramente vai se transformar na rede universitária de pesquisa. Em outubro de 2013, a Padtech, a Level 3 conseguiu concluir o projeto, que eu vou mostrar para vocês, que trata da conexão de 5 diferentes pontos na região metropolitana de São Paulo, na Grande São Paulo. Centro de Computação Eletrônica, o então Centro de Computação Eletrônica da USP, com o CENESP, o Complexo Saúde, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Direito de São Francisco, a USP Leste e o CENESP, num anel que ficou mais ou menos com essa cara. Tá? Passa por várias cidades diferentes. Deve ter uma extensão de mais de 300 quilômetros de fibra, se eu não me engano, conectando 5 diferentes pontos. Esse aqui é a perspectiva da Padtech de projeto. Isso foi o que ela preveu para a conexão nesses 5 diferentes pontos, todos conectados com 40 canais a 10 GB. Esse é o esboço fundamental de cada um dos pontos de conexão, de cada um dos links. Por fim, o que o professor Lopes e a gente entende que deve ser construído a partir dessa iniciativa. Essa é um piloto que foi dado o nome aqui da construção do Anel Metropolitano USP, que, na verdade, a extensão desse Anel Metropolitano USP, captando novas instituições, conectando novas instituições, vai permitir a gente a expansão desse parque de fibras apagadas, do aumento da capacidade das instituições de escoar tráfego por vários diferentes pontos e, principalmente, a convergência das várias iniciativas pontuais que foram desenvolvidas por cada uma das instituições numa rede única de pesquisa, aumentando o potencial de todos para tráfego de dados. Dalton, algum complemento? Muito bom dia, muito prazer, eu estou aqui. E eu venho basicamente complementar a visão da companhia em relação ao que está acontecendo. Quando o Lopes nos procurou em janeiro desse ano, para falar sobre os 2 pares de fibra escura da TIM, começou o ano passado, mas ele efetivamente veio em janeiro. Eu não abri nenhum projeto dentro da companhia sobre isso. E eu falei para ele, não, vamos tomar uma cerveja, falar de futebol. Você está querendo adquirir infraestrutura, companhia. Isso é uma heresia para a operadora. Né? Então, não, mas, puxa, eu tenho me contou as histórias, o Lopes é muito bom para contar a história, né? Ele me sensibilizou e eu fui para dentro da companhia e abri um projeto de 2 pares de fibra escura. E aí me perguntaram, quantos gigas que eles querem? Eu falei assim, não, você não entendeu bem. Não são gigas, eles querem a fibra escura. Parece que eu tinha... Olha, venda a sua mãe, ou venda a mãe do dono, mas não venda infraestrutura. É mais ou menos assim que pensa a operadora. Eu fiz um dossiê imenso, porque assim como para a maioria de vocês, quem é Level 3, para a Level 3 é quem é a ANSP. Fizemos um dossiê imenso, inclusive com as pessoas envolvidas com a ANSP. Qual era o contexto, qual era o estado da arte dessa situação aí, da existência, inclusive, do mundo acadêmico, o papel da ANSP e tal. Não foi uma vitória para a ANSP, foi uma vitória para nós na Level 3 quando conseguimos a aprovação, porque a ANSP não fazia a menor ideia do que nós tivemos que passar dentro da companhia para conseguir isso. E como dizem meus filhos, você tem que estar na vibe, na mesma vibe. Né? E nessa mesma vibe, a USP chegou pelo outro lado. Eu estou procurando um modelo assim, assado. Que modelo? Já não soou como xingar a mãe, né? Porque, puxa, já tinha vendido ali. Como nós estamos na mesma vibe, vamos entrar com essa dentro da Level 3. Um anel. O que vocês precisam? Os 5 pontos. Fizemos o projeto. E aí, abri o projeto dentro da Level 3
e fiquei esperando. Foi aprovado sexta-feira. Então a Level 3 pode aprovar. Estamos na mesma vibe. E quando eu digo isso, namoro pode dar em casamento, mas pode não dar em coisa nenhuma também, né? Então, estamos na mesma vibe. Se a companhia está reagindo bem, a comunidade tem que reagir de acordo. Recadinho muito comercial, não. Era essa a minha mensagem. Muito obrigado. Falou. Bom, obrigado, Dalton. Obrigado, Tiago. Vocês foram... A vantagem do pessoal de engenharia é que é rápido, né? Não tem enrolação. Então, eu vou fazer a enrolação por eles aqui, vou aproveitar para tomar 10 minutos de vocês. O Dalton corretamente me acusou, eu adoro falar, né? Adoro contar história. Mas, neste caso particular, em primeiro lugar, eu queria dizer que, para o Dalton, que a gente sabe, sim, as dificuldades que são aprovar esse tipo de projeto dentro da empresa, mas nós nunca vamos admitir isso, tá certo? Isso é um problema de vocês, não é nosso, né? E, então, brincadeiras à parte, a razão pela qual nós começamos essa discussão com a Level 3 foi que a Level 3 é o fornecedor de fibras e parceiro histórico da Internet 2 nos Estados Unidos, o consórcio Internet 2. Então, nós pensamos, bom, se eles fornecem as fibras para a Internet 2 lá, quem sabe a gente consegue convencer o ramo brasileiro da empresa a fazer o mesmo. Então, o Dalton aqui é bastante humilde, ele falou agora de janeiro, mas nós começamos, em janeiro, janeiro nós começamos o projeto, né? Nós começamos a conversar sobre isso há mais de ano, bem mais de ano, e levou um tempo apreciável. E a gente só queria dois pares de fibra numa região onde 90% da fibra estava construída. Então, não era nenhum problema de investimento, era esse problema realmente da companhia vender infraestrutura. Quer dizer, hoje em dia, uma outra coisa que nós vimos colocando, uma outra possibilidade, quer dizer, a parte uma coisa que a RNP tem feito, em vez de adquirir a fibra em si, né, em vez de alugar a fibra em si, alugar a parte do espectro do DWDM. A RNP tem vários projetos, aí, por exemplo, esse link que liga Porto Alegre a Santiago do Chile, ele foi feito nessa base. Uma parte de Porto Alegre até Buenos Aires sobre uma fibra da Level 3 e de Buenos Aires a Santiago do Chile sobre uma fibra da Sílica, em que eles dividem um espectro. Nós aqui também, o Marco Medunho está perdido aí no trânsito, me ligou 2 vezes agora, é ele que tocou, que o telefone tocou aqui antes por causa dele, mas o Marco Medunho, que é o presidente da Highwinds aqui no Brasil, né, essa empresa que distribui games pela internet e alguns outros conteúdos, nós temos já um acordo com ele, nós dividimos o espectro de uma fibra, né, que compõe o nosso anel metropolitano aqui em São Paulo hoje. Então, mesmo quando você fala de dividir o espectro, hoje as operadoras como a Level 3 consideram isso patrimônio. Não é só a fibra, não. O próprio espectro eles consideram assim. Agora, essas negociações têm funcionado. Eu acho que a maior dificuldade que os CCS tinham, até muito recentemente, que era convencer a administração das universidades de que é muito importante ter uma boa rede e ter uma boa conectividade, é uma dificuldade que está sendo vencida, com muito suor e bem devagar, mas está sendo vencida. Então, com isso a gente avança aí e eu espero que esse projeto realmente seja vencedor, seja um projeto vencedor e sirva como um exemplo aí para frente. E essa colaboração com empresas ela é importante porque nós já tivemos aqui em São Paulo experiências de construir fibra, né, na rua.
em alguns lugares. Nós temos, por exemplo, o Zé Roberto, que está aqui, construiu lá em Araraquara, os campi da Unesp em Araraquara, né, Zé? Você conectou com fibra. Que outra cidade, eu me lembro que você também fez isso. A Ilha Solteira também fez isso. Quer dizer, nós temos algumas experiências assim. E quando é uma coisa relativamente pequena, numa cidade pequena, a gente aguenta fazer a manutenção depois, né? Mas quando se trata de links desse tamanho, 300 quilômetros de fibra, na região metropolitana de 3 ou 4 cidades de uma grande região metropolitana, é impossível para a academia fazer a manutenção das fibras. A gente tem que ter uma parceira, uma operadora parceira, né? Então, não tem jeito. A gente precisa desse tipo de projeto. Senão, a gente constrói a fibra e depois aquilo fica ao Deus dará, né? E, portanto, aí vamos. Então, pessoal, parabéns pela iniciativa aí. Obrigado ao Tiago e ao Dalton pela apresentação.